Eu sou Milena Salvador e estou de volta com mais um episódio do Ser Cerimonial. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, pois estamos em Maceió, no 29º CONCEP. Estou com o coronel da Polícia Militar, Coronel Cerbeja. Falei correto? Cerbeja. Cerbeja, Cerbeja. Que nome bonito. Muito obrigada, coronel, por estar aqui. Seja bem-vindo, seja você, seja Ser Cerimonial. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar sobre casamento de militares. Preposição. E vamos falar sobre duas tradições que costumamos ver e gostaríamos de entender muito mais sobre isso, que é o teto de aço Teto de e honra. o teto de honra. É. Então vamos lá, coronel. Qual a diferença entre o teto de aço e o teto de honra? Teto de aço e teto de honra, eles são inseridos na tradição militar, né? Eles são uma homenagem que o militar, o grupo de militares faz àquele colega que vai casar. O teto de aço, ele é feito de oficiais para o oficial que vai casar. Né? Ele é feito com a espada, que é a arma do oficial, estendida, e o casal passa por baixo. Esse é o teto de aço. O teto de honra é feito para as praças, de subtenentes, sargentos, cabos e soldados. É feito com o cap. Né? Então o cap é estendido e o casal passa embaixo. Essa é a diferença. Ambas são tradições militares em casamentos civis. Então, por exemplo, para a pessoa, para o cerimonialista que organiza casamentos, quais detalhes ele precisa se atentar quando ele for fazer uma cerimônia que tem, né? E a pessoa gostaria de incluir isso na cerimônia? Só fazer um parênteses, que eu acho que é importante entender o significado do teto de aço. Verdade. Porque para ele entendendo o significado, ele vai entender o valor que tem para nós militares. Eu costumo dizer que é bonito, é instagramável, é até uma certa ostentação, mas ele tem um significado para a gente, né? O militar, quando estende a espada ao alto, ele deriva das cortes medievais modernas. Né? Quando um jovem da nobreza chegava, era estendida a espada: seja bem-vindo, eu luto por você, eu lhe protegerei. Nossa, achei lindo. Então, hoje, quando a gente estende a espada para um colega que passa, nós estamos prestando homenagem para ele, dizendo: seja bem-vindo ao meio militar, nós lhe protegeremos. E quando você estende o chapéu, que o cap é um tipo de chapéu, o chapéu é para proteger a cabeça. Então, quando eu estendo o cap, eu também estou protegendo quem passa por baixo. Então, é a mesma coisa. Seja bem-vindo, nós lhe protegeremos. Aquele casal. Então, esse é o significado maior. Então, entendendo esse significado que para nós militares é muito importante, né? A gente sempre fala, até com certo grau pejorativo, família militar. Não, mas é importante. Nós não somos um grupo melhor ou pior. Somos um grupo diferente, porque tem características e cultura diferente, como qualquer outro segmento profissional. Essa é uma questão. Quem vai organizar, os cerimonialistas sociais ou os celebrantes, tem que atentar primeiro para esse significado. Acho que é muito importante. O militar, quando vai casar, ele tem que pedir autorização ao seu comandante para que o teto de aço aconteça. Né? Porque ele vai estar fardado, um grupo de militares fardado, vai estar ali os valores da instituição dele, a imagem da instituição dele. Então tem que ter autorização. E como que é esse pedido? Ele Pedido ao comandante, chefe ou diretor. Vai lá e fala: comandante, eu vou me casar no mês que vem, eu gostaria de fazer o teto de aço no meu casamento. Alguns estão encerrados ali, outros pedem por escrito. Não é apenas militar, tem sempre um comando, né? Tem sempre que ter um comandante. É coisa simples, mas é necessário que assim o faça. Eu tenho até um episódio de negação do teto de aço. Sério? Eu liguei lá. Sim, posso. Eu tinha um caso, eu era comandante de uma unidade, eu tinha um preso militar por ordem da justiça no quartel. Por uma questão dele amparar a família dele, aquela companheira dele, resolveu se casar. E o juiz autorizou ele se casar dentro do quartel. E ele foi me pedir para casar fardado e com teto de aço. Eu falei: não. Ora, você vai estar com a imagem da instituição. Você é um condenado notório e conhecido de toda a sociedade. Eu vou autorizar você com a imagem da minha instituição? Não. Está negado. Então, é por isso que tem o pedido de autorização. Importantíssimo. É importantíssimo. Só para ilustrar o caso. Mostrar ali que ali é a instituição. Sim, é uma tradição e ela é construída com essa passagem desses valores, desses saberes, desse significado ao longo das gerações. Bom, voltando à situação. Então, assim como nós pedimos autorização, é prudente que o cerimonialista que vai organizar peça autorização do padre, do pastor ou do tabelião para que seja feito. Você imagina aquele bando de gente de espada na mão? É meio complicado, né? Pra gente é a coisa mais natural do mundo. Mas pro civil fica meio estranho. Esse é um ponto interessante. Eu citei também que é importante ter um interlocutor.
A noiva está preocupada com a recepção. Eu brinquei ali com as manias da mãe do noivo, né? E o noivo está preocupado com a lua de mel. Então, ele não está preocupado com o teto de aço. Então, é importante ter aquele amigo que vai comandar ou vai participar, que ele diga qual o uniforme que vai ser usado, quantos vão participar, como vai acontecer, qual a quantidade. E esse teto de aço, ele é formado pelos amigos mais próximos. Sim, são voluntários. Voluntários. São voluntários e eles têm que informar o comando também, que vão participar do teto de aço. Militar tem dono. É sempre assim. Então, eles informam, né, e vão participar. Então, esse interlocutor é importante. Outra coisa é o espaço. Uma coisa é eles fazerem um teto de aço, né, com 10. Outra coisa é fazer com 30. Eu já participei de um com 32. Foi assim, bem legal. Mas até o comando dentro da igreja, para você ter um comando para o 32º ouvir lá, tem que exercitar. Então esse espaço tem que ser destinado não só para a colocação daquela coluna por 2, que é o corredor onde vão passar os... No corredor, que a gente tem os bancos. Isso, o corredor. Como também, no caso do teto de aço, nós vamos estar de espada. A espada é uma arma. Então as pessoas vão assediar, porque é instagramável, querem fazer uma foto. Então tem que ter cuidado, porque tem que ter um espaço para se movimentar. Eu cito também que esses colegas que vão fazer a homenagem vão estar com as noivas, com a esposa, com a namorada. Então, eles vão assistir a cerimônia, dependendo do caso, ou vão estar participando. Então, é importante deixar um lugar reservado para eles, no local dos convidados. E ter um espacinho também que você veja, vai chegar de espada, vai ter que colocar a espada na cintura, calçar a luva, fazer um insight ali, né? Um briefzinho e dispor aquela coluna. Então, é importante isso. Ali para que eles possam se preparar. Se organizar. E na palestra também, a gente viu que existem tradições um pouco diferentes entre as forças. Por exemplo, o Exército tem algumas características, a Polícia Militar de Goiás. De São Paulo. Conta pra gente. A gente quando fala de militar, falando em nível federal, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, e nível estadual dos corpos de bombeiros e das polícias militares. Somando isso tudo, ainda mais de 50 instituições. Obviamente, como a gente falou, que a tradição é a repetição dos valores e dos costumes, e tem o regionalismo. A Polícia Militar de Mato Grosso tem uma característica própria, que ela vai sendo perpetuada ao longo dessa tradição, dos tempos, que gera uma tradição, e a de São Paulo tem outra. Então, existe diferença. A essência é o teto com a espada onde o casal passa, por caso dos oficiais, ou o cap, no caso das praças do teto de honra. Essa é a essência, isso não vai deixar de existir. Certo. Sempre no término da cerimônia, quando eles saírem do local da cerimônia. Isso vai acontecer. E tem umas diferenças. O Exército, por exemplo, é só na saída. Só para os noivos. E só para os noivos. Eu falei da Polícia de São Paulo, eles fazem o seguinte, a noiva entra, ocupa o local dela, depois eles entram e se posicionam, ok? Assistem toda a cerimônia e na saída fazem o teto. Fazem o teto. Outras polícias também fazem. Sempre na saída. Sempre na saída. É a entrada, Isso, muito bom. O momento do posicionamento. O bombeiro de Goiás, como eu falei, tem uma característica. Não admite a questão eles têm uma portaria chamada honras nupciais. Eles chamam de cúpula de aço. Tem a nomenclatura, mas é o mesmo procedimento. Para a noiva se casar, também tem que estar fardada. O Exército e a Polícia de São Paulo admitem o vestido tradicional. O que nem sempre acontece. Nem sempre acontece. A noiva quer estar com aquele vestido tradicional. Sim. Mas a gente sabe também que acontece. Sim. Porque vimos ali, né? Eu mostrei ali uma capitã de fragata da Marinha. É muito bonito a farda dela, né? Então tem essas nuances, né? Então o bombeiro, eles entram, acompanham toda a entrada do cortejo, se retiram. A cerimônia acontece. Terminou a cerimônia, eles entram novamente, se posicionam para o teto de aço. Mas no primeiro momento do bombeiro, eles não fizeram o teto. Não, eles entram, vamos dizer que aqui seja o corredor. Entra, faz a coluna por 2. Viram no meio do corredor, meio do corredor, e passa os padrinhos, passam... Todo o cortejo. Eles ficam ali só, no caso da espada, ou quem está com cap, posicionado. Entrou, eles se retiram. A minha polícia já faz assim. Entra o cortejo, assume o posicionamento no corredor, entra os padrinhos, entram os padrinhos, né? Entra o noivo, entra a noiva, nós viramos para o altar e ficamos assistindo toda a cerimônia. Terminou, voltamos, fazemos o teto somente para a noiva, os noivos. Somente para os noivos. Isso é interessante também, que os celebrantes atentem para esse detalhe. O destaque é para os noivos, não são para os padrinhos. Então, geralmente a gente conversa e faz assim, sai os padrinhos, sai quem tem que sair e deixa os noivos por último, para dar um realce. Eu acho que é legal, eu já participei de alguns, né? E alguns celebrantes, mas os padrinhos, não vai ter o teto para os padrinhos, o teto é para os noivos. Eu acho que é basicamente esses cuidados, né? E assim,
na recepção, é sempre legal tirar foto com os colegas fardados. Não tem várias fotos, né? De espada ou de cap. Então pode ser aproveitado. E deixar um espacinho lá pra turma, lá que o cara fardado ele vai chamar a atenção, não tem jeito, então tem que ter um lugarzinho pra ele ficar lá. Acho que é basicamente isso. E a gente já está encaminhando aqui para o Fica à final da vontade. nossa conversa, do nosso bate-papo, mas tem um assunto interessante. Como é que é? Como é que é? A espetada? É. Como é que funciona? Isso aí, a única instituição que teve coragem de positivar isso, ou seja, de colocar, Mas eu é o já ouvi bombeiro. falar. Sim, mas era tácito, né? Todos praticavam. Praticava, não estava. Nem não estava escrito. Aí eu achei curioso que eu encontrei isso nesse decreto de núpcias, portaria de núpcias, de honras nupciais do Bombeiro de Goiás. É admitido um movimento de descontração. É o último artigo. Ele cita dessa forma. Um movimento, mas todo mundo sabe o que é. O que acontece? Bom, Vamos lá. casal vem de lá para cá, né, para saída, e nós estamos aqui. Geralmente a gente posiciona o que tem mais proximidade com o noivo, um amigo, colega de turma e tal, ele fica ali. Quando o noivo passa, ele dá uma espetadinha nas nádegas. Espetadinha mesmo. Na bunda. Aquela espetadinha na bunda. E o significado, que eu acho que é isso o é barato, muito né? legal. A gente viu que o teto de aço é assim, legal. seja bem-vindo, nós vamos te proteger. Então, quando ele sai, ele leva a espetada para falar, não esqueça o seu compromisso. Nós viemos aqui... Estamos aqui de olho. Isso, nós viemos aqui para te proteger e te dar boas-vindas. Então não esqueça o compromisso que você está assumindo conosco. Casando e formando Nossa, família. muito É muito interessante. legal. É o que eu falei do Frank, né, do coronel que estava conosco. Mostrei as fotos do meu casamento de 32 anos e o dele de 52. Nossa, foi Aí eu falei, Frank, né, a minha nádega ficou uma semana roxa. Com 32 anos, a sua deve ter ficado dura, né? Foi muito engraçado. Mas é um movimento que, como eu falei, já era feito, é tradição. É uma tradição bacana. E como a gente só tinha homens naquela época, nas Forças Armadas era feito pro noivo. Mas nada impede da colega noiva também Noiva fazer. espetar. E no caso do cap, ele dá tipo um pedal a Robinho, né? Não? Então o cara lembra, meu irmão, fica esperto aí que você tá assumindo um compromisso com a gente aqui. Muito É isso aí. Por exemplo, no caso daquele lá, da Marinha, que foram Sim. as noivas, né? Ah, A noiva sim. se vestiu, estava fardada. Sim. E as colegas, né, que estavam com a Sim. espada, também será que teve a Bom, tem que perguntar. Vou perguntar. É tradição, mas tem que perguntar. Eu acredito que sim, porque, como eu falei, é uma tradição e todos faziam, só que ninguém revelava. O meu foi um amigo da minha turma, polícia. Eu fui oficial do Exército, depois eu fui polícia de Mato Grosso. Ele também foi do Exército e foi comigo para a polícia de Mato Grosso. E quando eu fui casar, eles fizeram, os colegas da polícia de Mato Grosso foram até o Rio de Janeiro, que eu casei no Rio de Janeiro, fizeram o teto. Os colegas do Exército e um da Marinha. Também estava lá presente. Mais uma pergunta Pois que eu não? tenho. Por exemplo, quem que é o que coordena essa ala? Ele tem que ser o mais antigo? Quem comanda é o mais Quem antigo. comanda sempre é o mais antigo. Mas olha só, vamos dizer que eu, por exemplo, eu vim de Mato Grosso, Tá. né? Aí só que o colega que chegou lá na hora do exército era mais antigo que todos os demais. Ele vai comandar, mas ele vai, que nem a gente diz no jargão militar, ele vai receber as dicas, o que a gente chama de bizu, né? Vai receber ali, aí olha, cara, vamos formar. Ele já sabe, é natural, que é um movimento de ordem unida, então pra gente é natural. É só a questão do combinado anterior, onde cada um vai se posicionar. É por isso que tem aquele momento que a gente pede de um espacinho pra gente se preparar, vamos colocar a conversar, espada. vamos Galera, explicar. vamos organizar assim, você, eu vou comandar daqui. Essa que o cerimonialista ou o celebrante que for organizar tem que ter em mente. Tá atento aí. Não é chegar na hora, tem que ter um preparo. Sim. E militar é tudo assim, treinamento difícil, combate fácil. Gente, é ótimo trabalhar com militar. É maravilhoso, porque assim, exatamente. Treina, ensaia. É tudo bem brifado, bem conversado. Né? A gente faz 1000 vezes, mas na hora para tudo certo. E a ideia foi justamente essa, dessa palestra, né, desse painel, melhor dizendo, é que a gente, assim, eu brinquei anteriormente, as pessoas acham que o cerimonial militar é carrancudo. Não é. É que é próprio. Nós fazemos cerimonial para nós mesmos, para nós comandarmos. Está nos nossos dispositivos legais. Mas ele tem uma interação muito grande com a sociedade. E essa tradição é um exemplo bem legal. Não consta nem do R-Conte, do regulamento nosso de cerimonial. É uma tradição que acontece num evento civil. Muito legal, tem um significado muito forte. Não é só instagramável e bonito, ele tem um significado muito forte. Muito forte. Coronel, mais alguma mensagem que o senhor Só gostaria de agradecer a deixar? gentileza, a gente fica à disposição. Hoje já na reserva, né? Estou com 5 anos já na reserva, mas trabalhando na área de cerimonial público, principalmente. Cerimonial militar, né? Na minha instituição sempre ajudo aquilo que for necessário. Mas agradeço a gentileza. Coronel, muito obrigada por agradeço. estar aqui conosco, por trazer a sua expertise, a sua experiência, esse assunto tão
interessante, diferente, que Legal. muitas pessoas já tinham visto, Sim. mas não sabiam os detalhes. É isso mesmo, a ideia foi essa. Então, muito Obrigado, obrigada. eu que agradeço. E para você que está aí conosco, curta, comenta, compartilha esse vídeo, mostra para as pessoas, para que a gente possa trazer cada vez mais assuntos interessantes para você. Então, eu sou Milena Salvador e até o nosso próximo episódio do Ser Cerimonial.